Deus ajuda quem se ajuda. Quantas vezes você ouviu isso? Talvez até tenha repetido, mas e se eu te dissesse que essa frase e tudo o que ela representa é uma das maiores armadilhas que a cultura colocou dentro das igrejas? Hoje nós vamos falar sobre a autoajuda. Não o livro que está na sua estante, não o podcast de motivação que você ouve no caminho do trabalho. Nós vamos falar sobre a ideologia que está por trás disso tudo. E você vai entender o porquê ela é incompatível com o cristianismo bíblico. Acredite em si mesma. Seja você mesma. Você merece ser feliz. Siga o seu coração. Essas frases parecem inofensivas. Algumas parecem até motivadoras. Mas existe uma cosmovisão inteira por trás delas. E ela coloca você no lugar onde só Deus pode ocupar. Antes de nós mergulharmos fundo nesse assunto, preciso que você entenda o que a autoajuda realmente é. Não a versão superficial, mas a definição real. A autoajuda é o pensamento de que o ser humano não necessita de mais nada além dele mesmo para encontrar e solucionar os seus defeitos e falhas. A autoajuda é o homem como solução para o próprio homem. E por que isso é um problema tão grave para nós cristãs? Porque ela não é apenas um estilo de livro ou conteúdo. Ela é uma idolatria. Ela coloca o homem no centro e lhe dá, supostamente, o poder que somente Deus tem. E onde isso começou? Bom, vamos voltar às origens. Tudo, absolutamente tudo, nos leva de volta a Gênesis 3, versículos 1 a 7. A serpente disse à mulher: sereis como Deus, quando conheceres o bem e o mal. Essa é a mentira original, a promessa de que você pode ser suficiente para você mesmo. Que dentro de você está tudo o que você precisa. Que você pode definir o que é certo e o que é errado. A autoajuda moderna não inventou nada de novo. Ela apenas embrulhou essa mesma mentira com uma capa bonita e colocou nas prateleiras das livrarias, inclusive das livrarias cristãs. O desenvolvimento da autoajuda aconteceu porque Deus foi tirado do centro. E o homem se tornou quem detém o poder para definir todas as coisas. A solução, então, não é mais buscada em Deus, mas buscada dentro de nós mesmos. Deixa eu te mostrar como essa ideologia se desdobra na nossa cultura hoje. Ela aparece de pelo menos 4 formas muito concretas no nosso dia a dia. Primeiro, a era da autenticidade. Seja você mesma, seja autêntica, rompa padrões, seja livre para ser quem você quer. Parece libertador, né? Mas libertador para quê? Para obedecer os próprios desejos, que a Bíblia nos diz que são corrompidos? Segundo, a era do pense positivo. Declare, determine. A minha palavra tem poder. Você já ouviu isso na boca de pregadores? O pensamento positivo entrou pela janela da teologia da prosperidade e hoje está no coração de muita pregação que se diz cristã. Terceiro, a era do amor próprio. Ame você antes de amar os outros. Cuide primeiro de você antes de cuidar dos outros. Como você vai amar o outro se você não amar a si mesma? Quantas vezes você já ouviu isso? Mas a Bíblia nunca nos chama para nos amarmos primeiro. Ela nos chama a morrer para nós mesmas. Quarto, a era da saúde mental. Não destrua a sua saúde mental para agradar os outros. Mas olha, cuidado, porque aqui eu não estou querendo dizer que a saúde mental não importa. Inclusive, eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. O problema é quando o bem-estar emocional e psicológico se transforma no bem supremo. O critério que decide o que é certo, o que é errado, se eu devo me aproximar ou me afastar, se eu devo servir ou não servir, me relacionar ou não
e assim por diante. Mas quais são os fundamentos da autoajuda? A autoajuda tem fundamentos muito claros. E quando nós comparamos com o que a Bíblia diz, a incompatibilidade fica muito visível. O primeiro fundamento é de que o homem nasce bom. A autoajuda pressupõe que dentro de você há bondade, potencial e capacidade, e que o problema está sempre fora de você, na sociedade, na criação, no trauma, e que se você remover esses obstáculos, você vai florescer. Mas nós sabemos, ou pelo menos como cristãs deveríamos saber, que a Bíblia diz completamente o contrário. Em Jeremias 17:9, nós lemos que enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem o pode conhecer? Em Romanos 3, do 10 ao 18, Paulo deixa absolutamente claro: não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. Somos totalmente depravados. Não há nada de bom em nós, fora da graça de Deus. Fundamento 2. O homem tem a capacidade de controlar as coisas. Se você acreditar, você pode fazer qualquer coisa. Essa ideia entrou na igreja com tudo posso naquele que me fortalece. Tirado, é óbvio, completamente de contexto para virar uma frase motivacional. Mas o Paulo, que escreveu para os Filipenses, lá no capítulo 4, versículo 13, era o mesmo Paulo que estava preso, que sofreu naufrágios e que foi apedrejado. Ele aprendeu o contentamento, não o controle. A autoajuda te diz: siga o seu coração. Mas você sabe o que a Bíblia diz exatamente sobre o coração? No Antigo Testamento, a palavra coração aparece cerca de 601 vezes. No Novo Testamento, aparece 161 vezes. Na Bíblia, ele não é apenas um lugar dos sentimentos. Ele é a sede de todo o seu ser, sua razão, suas emoções, seus desejos, suas vontades, a sua fé. Tudo está no mesmo lugar para a Bíblia, no coração. Em 1 Reis 3:9, nós vemos que o coração é a sede da razão. Em Gênesis 42:28, nós vemos que o coração é a sede do medo. Em Salmos 21:2, nós vemos o coração como a sede dos desejos. Em Romanos 10:10, nós vemos o coração como a sede da fé. Agora, e esse coração que a cultura manda seguir? Nós já vimos em Jeremias que ele diz que o coração é enganoso. E em Provérbios 28:26, nós lemos que quem confia no seu próprio coração é um tolo. A autoajuda te entrega as rédeas do seu ser para o lugar mais corrompido que há dentro de você. Agora, antes de encerrar, eu preciso abordar duas perguntas que geralmente surgem. A autoajuda, tentando auxiliar o homem a resolver os seus problemas, apenas trouxe mais dor e sofrimento. Nós vivemos em uma época extremamente medicalizada, onde as pessoas, infelizmente, têm dificuldade de identificarem se é apenas tristeza ou se estão passando por um momento difícil de depressão. As pessoas hoje têm dificuldades de saber se vivem com algum transtorno ou se apenas estão com as suas emoções descontroladas. E muitas vezes nós vemos pessoas sendo medicalizadas de forma um pouco descuidada. Nós vemos pessoas se medicando de forma a apagar a sua própria identidade. Por quê? Esse é um problema da nossa geração. A questão é que os remédios, eles vão agir apenas na parte material do nosso corpo e não na nossa alma. E é óbvio que em algumas situações os remédios vão ser realmente muito importantes e necessários. O problema, então, não é a questão de você tomar um remédio, é quando você abusa deles e achar que ele vai resolver o seu problema, quando na verdade o seu problema está na sua alma. E as terapias, as análises,
A psicologia é um estudo da mente e do comportamento. As principais correntes partem de um pressuposto materialista e naturalista, ou seja, sem Deus. Isso não significa que todo insight psicológico seja inútil, mas significa que nenhum terapeuta ou psicólogo, por mais competente que ele seja, tem acesso ao que realmente está no fundo do seu coração, porque somente Deus tem. Foi Deus quem criou você e Ele te conhece por completo. Como nós lemos em Salmo 139, versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Então, qual é a solução? Saiba que a Bíblia não nos deixa sem uma resposta. A resposta não é mais autoconhecimento, você precisa se conhecer. A resposta não é mais positividade, você precisa acreditar, você precisa crer, você precisa declarar. A resposta não é mais amor próprio, ao ponto de você se desligar de todas as pessoas ao seu redor por achar que são elas que estão fazendo você sofrer. A resposta é o próprio Deus. A oração, a leitura da sua palavra, a comunhão com os irmãos da fé. A solução é nós não deixarmos de congregar, é nós vivermos em comunhão. É também participar da ceia, nos lembrando do sacrifício de Cristo na cruz. Deus deixou em sua palavra tudo aquilo que nós precisamos para viver, para conhecer quem nós somos, para conhecer quem Ele é e para nos relacionarmos com Ele, com nós mesmos e com os outros da maneira correta. Deus apresenta a si mesmo como a solução para os nossos problemas. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Jeremias 17:5. A autoajuda faz exatamente o que esse versículo descreve. E nós, mulheres cristãs, precisamos discernir isso, para não sermos levadas por ela. Se esse conteúdo te ajudou a perceber o que você ainda não tinha percebido, compartilha com uma amiga. Tem muita mulher cristã consumindo autoajuda sem perceber o que está acontecendo, fazendo com que sua fé seja minada, com que ela se sinta frustrada, fracassada, incapaz. Se você quiser se aprofundar mais, eu tenho outros vídeos aqui no canal que falam sobre as ideologias que moldam a nossa cultura. O link vai aparecer aqui na tela e também na descrição. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.